pessoal, meu nome é Rosilda, estou cursando o curso de Engenharia Agronômica e atualmente estou no 6º período. Gostaria de trazer para vocês, através desta cultura canavial, uma doença que nos últimos 10 anos tem retornado com grande densidade nesta cultura principalmente. Essa doença é causada pelo fungo Coletótrico falcatum. A doença tem pelo nome como Coletótrico antracnose, mais conhecida como podridão vermelha. Essa doença tem como características iniciais na folha da cana. Como vocês podem ver aqui na nervura central, essa doença ela tem por essa mancha vermelha e aqui na parte da nervura central mais branca. Ela se estabiliza aqui na folha, através da chuva, da água, ela desce, é lavado pela chuva, descendo pela nervura, rumo à bainha e o acúmulo na região do nó do como. Ou seja, quando nós pegamos aqui um como, pode ser que exista algumas brechas. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui a lagarta, que ela está dentro aqui da parte do como. Essa lagarta é causadora também da broca. Essa broca, ela cria um certo tipo de brecha para que o fungo venha se estabilizar dentro do próprio como. Quando ela já chega nesse estágio de estabilizar no como, ela vai começar a se alimentar da sacarose, fazendo com que o produtor tenha grandes percas do ATR, ou seja, do açúcar total recuperável. Essa doença também ela pode ser confundida com a falta de potássio. Quando a gente chega aqui na parte da nervura central da cana-de-açúcar, é interessante que você faça um corte. Ao fazer este corte, você está observando aqui dois exemplos. Na minha mão direita, temos as laterais vermelhas e internamente branco. Na minha mão esquerda, temos totalmente vermelho. Ou seja, este aqui é a ausência de potássio. Então, não é podridão vermelha. A minha mão esquerda, sim, é a podridão vermelha. É onde que você vai ter que observar bastante esta situação. A solução maior da podridão vermelha é você antecipar a safra. Ou seja, o fungo em si, ele tem até 5 meses para tomar de conta de todo o como, levando a morte da planta. Ou seja, você tem que antecipar a sua safra. O que faz essa doença chegar até a sua lavoura? Um dos fatores mais importantes é o vento. Ele faz a dispersação deste fungo. Outro fator também é a chuva. Por quê? Porque é necessária a umidade, é necessária a chuva para que traga o ambiente total para essa doença. Porque quando ela infiltra na palhada, ela vai descer. Então ela necessita, para os seus esporos descer, ela necessita da água. A água faz com que ela desça até o como. E trazendo até o como, você vai perder a sua produtividade. Então é isso que eu trago para vocês. É muito interessante conhecer a doença, conhecer se realmente é a doença, se você não está dando com o fator de falta de potássio, porque é muito parecido uma com a outra. Porém, são casos diferentes, são casos que precisam ser tratados diferentes, e eu agradeço a oportunidade. Oi, meu nome é Felipe, eu sou do 5º período de Engenharia Agronômica e eu vou falar um pouco sobre o controle da doença e a origem da mesma. A podridão vermelha da cana-de-açúcar é uma doença de origem asiática, muito provavelmente surgiu na Índia. Ela é uma doença de ocorrência mundial, ou seja, qualquer país do mundo que faça o uso da cultura da cana-de-açúcar tem a probabilidade de ter a ocorrência dessa doença. Ela é uma doença que já ocorre há muito tempo, desde que o ser humano começou a cultivar a cana-de-açúcar. Essa doença já vem afetando as plantações de cana-de-açúcar
E aqui no Brasil, ela chegou a partir do momento que os portugueses começaram a cultivar cana-de-açúcar no nosso território, ali no território do Nordeste. Quando começaram os primeiros engenhos para fazer a produção de açúcar para exportação, foi aí que a doença chegou ao Brasil e começou a se espalhar pelo território. Em relação ao controle da doença, a forma mais efetiva de combatê-la é através da eliminação dos agentes que atuam como porta de entrada para a doença na cana. Dentre eles, o principal é a lagarta, que é conhecida como broca da cana-de-açúcar. Como já foi dito anteriormente, essa lagarta ela fura a cana-de-açúcar e dessa forma acaba abrindo uma brecha para que o fungo causador da doença entre na cana, né? O Coledotricum falcatum, que é o nome do fungo causador dessa doença, e eliminando essa broca e qualquer outro agente que cause uma entrada na cana-de-açúcar, é um efetivo combate para a doença. É muito importante que se use variedades resistentes. Alguns exemplos são o Saccharum officinarum, Saccharum barberi e o Saccharum sinense. Essas variedades elas têm uma certa resistência a esses tipos de agentes. Elas conseguem resistir à ação de insetos e de qualquer outro agente que vá causar algum tipo de dano na cana-de-açúcar. E dessa forma acaba fechando a porta de entrada para o fungo. Também é bastante importante que o produtor fique atento à eliminação dos restos culturais na sua propriedade. Alguns restos culturais são locais onde alguns insetos e vários outros agentes se reproduzem e sobrevivem, né, nos restos culturais ou no solo, e esses locais devem ser eliminados para diminuir a existência desses insetos e desses agentes, para que eles não venham a causar danos na cana-de-açúcar e dessa forma abrir brechas para o fungo causador da doença. E aliado a isso também é importante o uso da rotação de culturas. A rotação de culturas é bastante importante para quebrar o ciclo de reprodução desses agentes, né? Pois a partir do momento que você retira uma cultura que aquele agente já é adaptado e coloca outra, você acaba quebrando o ciclo daquele agente, né? Porque ele não vai estar adaptado àquela outra cultura que você irá inserir ali e você irá quebrar o ciclo dele e dessa forma você vai impedir que ele cause algum tipo de dano na cana-de-açúcar e vai eliminar a porta de entrada para o vírus causador da doença. E é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre essa doença que afeta bastante os produtores, causa muitos prejuízos, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Essa foi a nossa explicação, o controle e a origem da doença, as características, e espero que tenha sido compreendido por todos.